palavra protagonismo, o que vem na mente de vocês? Vocês se acham protagonistas das suas próprias histórias? Qual foi o momento que te fez despertar e entender por que o protagonismo é importante? Boa noite, me chamo Michele Mauriti e hoje eu vou falar para vocês sobre protagonismo, ou seja, o protagonismo de pessoas pretas. Mas antes, vou começar a falar um pouquinho do que é protagonismo. O protagonismo ele é um processo de se pensar como personagem principal de uma história ou de um acontecimento. Vale ressaltar aqui que, por muitos séculos, os negros não foram protagonistas nas suas próprias histórias. Isso na cultura, na literatura, no cinema, na comunicação, na religião, no trabalho e em vários âmbitos da sociedade. Enquanto isso, na história do Brasil, nós vemos os brancos ocupando esse papel principal, escrevendo e narrando os acontecimentos que marcaram a nossa nação. Infelizmente, muitas vezes essa narrativa vem perpetuando o racismo ao longo das gerações. Mas é muito importante entendermos e reconhecermos que há essa desigualdade histórica para que possamos trabalhar para criar uma narrativa mais inclusiva, que dê voz à experiência das culturas afro-brasileiras e também às outras minorias que desempenham um papel crucial para a construção do nosso país. Hoje, eu convido vocês a refletirem a importância de considerarmos as nossas origens e também os obstáculos, que apenas não moldaram a minha jornada, mas também de muitas outras pessoas. Meus ancestrais viveram em um ambiente onde muitas vezes as vozes eram silenciadas, os conhecimentos reprimidos, as línguas subjugadas e o acesso a lugares e a oportunidade muitas vezes eram negados. Os traumas sociais causados pelo racismo, pelo preconceito e pela discriminação impactam profundamente ainda muitas vidas. Eu fui criada em um contexto onde não apenas eu enfrentei as barras do racismo, mas eu também testemunhei a força e a resiliência daqueles que me cercavam. Nasci em uma família que carregava essas marcas profundas das adversidades sociais. Sou de uma família de pessoas pretas, cercadas de mulheres incríveis, onde eu tive a honra de ser a quarta filha. Quando criança, minha realidade era um tanto quanto diferente das outras crianças. Ao contrário delas que iam para creches, escolas, no começo da infância, eu não tive essa experiência, pois minha mãe não trabalhava fora de casa. Então, eu não cresci com muitas interações sociais. Apesar de todas as dificuldades e os desafios que eu enfrentei dentro da minha casa, eu posso dizer que eu fui uma criança que viveu com muita potência. Lembro-me vividamente dos dias dentro do quintal da minha casa, onde eu podia ser tudo o que eu queria ser. A minha imaginação corria solta, eu tinha o mundo nas minhas mãos. E nas minhas brincadeiras, eu era tudo. Eu era uma apresentadora do meu próprio programa de TV, onde eu tinha o quintal como meu cenário e os galhos das árvores como meu microfone. Eu era uma modelo que desfilava em várias passarelas por todo o mundo. E também eu era uma arquiteta talentosa e renomada das minhas bonecas. Eu passava o dia construindo a casa delas, pensando sempre na história delas e o que elas gostariam de trazer para essa casa. Os papéis de supermercado, eu fazia deles, recortava, e eles serviam como mobiliário dessas casas. Porém, chegou o momento de eu ir para a escola. E foi aí que eu senti o racismo da forma mais evidente. Todo aquele castelo que eu havia construído no quintal da minha casa se confrontou com a realidade de um sistema que muitas vezes não reconhecia a potência e não valorizava de crianças como eu. E diariamente, na escola, eu escutava comentários dos meus colegas, do meu cabelo, da minha cor. Eu era uma criança, eu não entendia o porquê a minha cor
e a textura do meu cabelo incomodava tanto. E ao longo dos anos, eu enfrentei a exclusão, sendo escolhida sempre por último para participar das atividades em grupos, sendo chamada de a mais feia e tendo crianças colocando o braço do lado do meu para compararem a tonalidade da pele, como se isso fosse um fator determinante do nosso valor. Chegou um momento em que eu não me reconhecia mais. Eu tinha vergonha da minha cor, vergonha do meu cabelo e vergonha da minha identidade. E foi aí que o meu desejo maior naquele momento era alisar o cabelo. Sabe por quê? Porque eu queria me sentir mais aceita. Aos 10, 11 anos, eu tive uma reviravolta na minha vida, que foi quando os meus pais se separaram. Apesar de ter sido um momento muito difícil, foi o momento em que a minha mãe assumiu o protagonismo da vida dela. Ela começou a empreender com os artesanatos de miçanga, que ela fazia e que aprendeu nos cursos gratuitos oferecidos onde morávamos. E com muita força, muita determinação, ela nos sustentou, se colocou no mercado de trabalho e foi terminar seus estudos. Esse momento da minha vida me lembra muito uma frase de Angela Davis, que é: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Primeiro, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa frase, que confirma a importância das mulheres negras como autoras de mudança. Ao longo da história, nós tivemos grandes mulheres que foram e que são pioneiras em diversas áreas. Da cultura, à política, da educação, à justiça social. O ativismo e a liderança dessas mulheres inspiraram e inspiram grandes transformações na nossa sociedade. Mulheres negras, como Angela Davis, Rosa Parks e Maya Angelou, quebraram as barreiras do cenário que viviam e colocaram-se à luta pelos direitos civis, igualdade de gênero e justiça racial. Quando uma mulher negra se movimenta, ela está mostrando para a sociedade quais são as falhas que precisam ser mudadas. Voltando agora para a minha história, aquele momento da minha mãe, aquele movimento, ela não sabia, mas ela havia abrido um mundo de oportunidade para mim e para as minhas 3 irmãs. Nos mudamos mais uma vez, e dessa vez fomos para um bairro dominado pelo tráfico de drogas e a prostituição, o que preocupou muito minha mãe em relação à minha segurança, pois ela precisava trabalhar e não tinha onde me deixar. E foi aí que uma das vizinhas indicou um projeto social que ficava na rua de cima da minha casa. Minha mãe, sem pensar 2 vezes, foi lá e me matriculou. Eu lembro que quando eu cheguei nesse projeto, eu era uma criança acuada, quieta e tímida. Eu tinha tanto medo de sofrer preconceito em mais um lugar que eu preferia nem me socializar. Eu tinha vergonha de quem eu era, vergonha da minha cor e do meu cabelo. Mas dentro desse projeto, algo começou a acontecer. Lembra lá atrás, quando eu disse que o movimento da minha mãe também era um movimento para a minha vida e para a vida das minhas irmãs? Então, diariamente eu escutava dos educadores elogios sobre o meu sorriso, a minha educação, a minha inteligência, e todo aquele castelo que havia se desmoronado começou a ser reconstruído. Nessa mesma época, me foi apresentada a música. E me apresentaram 2 instrumentos. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o tambor. O tambor, um instrumento que me trouxe à tona a rica história do meu povo e me fez conectar com as minhas raízes. E também foi me apresentado o saxofone. Aquela cor dourada que refletia nos meus olhos, e toda vez que eu fechava os olhos para tocar, eu me conectava profundamente com a minha potência. Quando eu comecei a ver o que aqueles 2 instrumentos estavam me causando, eu não pensei 2 vezes, eu fui e me entreguei. Criei uma rotina de estudos e passei a estudar muito. Afinal, música requer muita disciplina. Chegou um momento que eu não tinha mais tempo para pensar no sofrimento. Eu estava ocupada demais, estudando e criando coisas com os meus instrumentos. Depois de aprender um pouquinho mais sobre a música, eu fui e tomei uma decisão ousada. Parei de alisar o meu cabelo e soltei. E teve um dia que eu fui numa apresentação com um grupo percussivo e uma das meninas tirou uma foto minha. E vocês acreditem ou não,
Meses depois, essa foto virou capa da revista do Instituto. Eu quase não acreditei que eu estava estampada na capa de uma revista. Eu, capa de revista. Cabelo solto, autoestima reconstruída e 2 instrumentos potentes nas mãos. Eu estava pronta para subir nos palcos da vida e me tornar protagonista da minha própria história. Me diziam que eu era poderosa e eu realmente comecei a entender isso. Posso dizer que de lá para cá, passei por uma transformação incrível. Mas isso só aconteceu porque eu assumi a responsabilidade de ser protagonista da minha própria história. E hoje estou aqui nesse palco incrível para falar para vocês que me tornei cofundadora de Nação Valquírias, que foi uma oportunidade e um passo muito importante, pois eu pude multiplicar tudo aquilo que foi feito na minha vida, na vida de outras meninas que vieram da mesma realidade que a minha. Faço parte do grupo percussivo As Valquírias, onde mergulhei de cabeça na cultura que tanto amo, e hoje eu posso levar a música, junto com as meninas, para todos os cantos do Brasil e do mundo. E essa é uma das coisas que mais me enche de orgulho que eu vou falar agora, que hoje eu estou atuando como diretora do Departamento de Arquitetura e Design em Nação Valquírias. Me enche de orgulho porque em 2018 eu iniciei os estudos em Engenharia Civil, que era um campo que me fascinava bastante. No entanto, foi em 2020 que algo extraordinário aconteceu. Eu ganhei minha tão sonhada bolsa para estudar arquitetura e urbanismo. Por muitos anos, eu pensei que fazer arquitetura estava muito longe do que eu poderia alcançar. Eu pensava que não era um lugar para mim estar. Mas a minha jornada, ela é uma prova de quando pegamos e assumimos o protagonismo de nossas histórias, começamos a trabalhar, acreditamos em nós mesmos, nós conseguimos chegar lá. Lembra lá atrás que eu disse que eu era a arquiteta das minhas bonecas? Então, hoje, juntamente com a Amanda Oliveira, Nação Valquírias e a sociedade como um todo, estou construindo o castelo da ascensão social, que ele vai curar traumas sociais. Nação Valquírias é uma ONG que se dedica a dar oportunidade para meninas e mulheres que tiveram suas vidas devastadas pela pobreza. E que, por conta de todos os traumas sociais, não consegue seguir sua jornada de cabeça erguida. Usamos o método Eu Sou como uma ferramenta de transformação, que, quando bem aplicada, conseguimos curar a vida dessas mulheres. Nós entendemos também que lar nem sempre é um lugar. Às vezes é uma pessoa. E é por isso que nós cuidamos da arquitetura da alma de cada menina, de cada criança e de cada mulher. Para que, quando elas se ascenderem socialmente, elas criem força para ascenderem uma nação. Eu sou uma jovem negra, nascida em uma periferia e sou a representação dos meus. A minha luta é para que o racismo seja apenas lembrado nos livros de história. E hoje eu convido vocês a assumirem o protagonismo da vida de vocês, a abraçarem seus sonhos e acreditarem em vocês. Muito agradecida.